Dois autores instigantes, poemas viscerais, pungentes, duas novas obras no Arte e Letra de hoje. É daqui a pouco. Até já. O Arte e Letra de hoje conversa com Marco Aqueiva, autor do livro Germes entre Dias Brancos, e com Karine Pereira, autora do livro Anotações sobre o Azul. Marco, Karine, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Arte e Letra. Um prazer estar aqui. Eu vou começar a fazer uma pergunta para você, Marco, que é autor de romance e de contos também, né? E de um outro livro de poesias chamado O Azul versus o Cinza e o Cinza versus o Azul, que foi escrito em 2012. Bom, pelo que eu percebi, a poesia ela é uma via de composição muito importante para você. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. A poesia, ela acabou não se limitando, né, a aparecer em forma de versos, né? Eu acabei migrando também minha atenção, meu interesse para a prosa. Em 2014, eu escrevi Sob os Próprios Pelos, Seres Extraordinários. Que é um livro um ficcional. Isso, é uma prosa ficcional, é um romance que trata um pouco de uma realidade mágica, né? Seres que se ocultam na realidade. E você, Karine? Você está com um livro de estreia, né? E é um livro de estreia de poesia. E você, quando é que você percebeu que a poesia era um caminho literário bastante importante para você e que você devia seguir por ele? Às vezes eu penso que é um reflexo dos dias de hoje, que é tudo muito mais, né, condensado, muito mais rápido, e a poesia ela te permite isso também. Mas eu tenho memórias de quando criança já ter caderninhos com pseudônimos e histórias e poemas especificamente. Então é uma coisa que desde que eu me entendo por gente já vinha existindo ali. No mais por isso, ela já foi sempre acontecendo e o Anotações ele condensa os poemas da adolescência em geral e um pouquinho da juventude. E nesse processo de descoberta da poesia e de composição poética, quais foram as referências que vocês tiveram, né, Marco e Karine, e que vocês têm ainda? Na minha poesia, eu tenho assim, alguns autores que são autores de cabeceira, né? Especialmente o Murilo Mendes, a quem o livro é dedicado, né? No colofão, eu faço referência aos 40 anos da morte desse autor mineiro, né? E João Cabral de Melo Neto, além de outros como o Antônio Ramos Rosa, o português Antônio Ramos Rosa, né? E eu também gosto também de fazer uma leitura paralela de alguns textos mais científicos. Existe uma interpenetração, por exemplo, da filosofia e da antropologia, um pouco assim como um leigo, né? na minha poesia. Não, o Cabral é indiscutível. Eu gosto muito dele também, mas o primeiro amorzinho foi o Guimarães Rosa. Não foi com a poesia, mas ele escreve de uma forma, né, arrebatadora e poética. Então isso foi, por anos, o Grande Sertão foi uma falta de ar para ler e para pensar, né? Então uma coisa que no começo estava muito presente. Mas a Hilda, eu procuro muitos autores brasileiros, porque, né, os recursos da língua também vai aprendendo e entendendo como eles funcionam. Mas para escrever, eu parto mais da dança ou de experiências corporais mesmo. Como a busca na minha escrita é o corpo, né? Eu acabo partindo se eu estou fazendo uma aula de dança, isso vai me... É um motor gerador de como escrever, ou de por que escrever, ou o que escrever. Quer dizer, não é desvencilhado do seu próprio cotidiano, né? Das suas vivências, sim. Que não são apenas literárias, mas são diárias, né? E, Karine, no seu livro a gente tem, bem no início, duas citações, né? De dois personagens extremamente ilustres,
para as artes, Kandinsky e o da Hilsch. E eu queria perguntar para você por que você escolheu esses dois personagens de extrema importância para começar o seu livro. Conhecer a escrita da Hilda foi uma coisa divisor de águas mesmo, por ser mulher brasileira, né? Ser próxima, né? É difícil, às vezes você pensa que os autores são muito ou já morreram e por isso são muitíssimo conhecidos, ou, né, eles estão num pedestal, essa coisa, né? E a Hilda, ela espacialmente esteve presente quando eu descobri a escrita dela, que fala muito do corpo, embora ela não estivesse vinculada a nenhuma arte do corpo e se movimentasse pouco, né, na casa dela, ela foi um encontro bem bacana. As artes visuais sempre estiveram muito perto das minhas pesquisas, assim, por prazer mesmo. Meu macacão é uma pintura do Ferri, então nunca desenhei, pintei nem nada, mas são coisas que me aproximam muito. Então, a corporalidade da escrita da Hilda me trouxe esse interesse de me debruçar na obra dela e escolher um poema para estar junto com esse processo do meu livro de estreia, e o Kandinsky também, que escrevia, e maravilhosos. E já você, Marco, tem no seu livro uma referência clássica extremamente importante, que é o cão de Odisseu, Argos, né? E eu queria saber como é que é a sua relação com a Odisseia, com a Ilíada, com a figura do Odisseu, como é que você transpôs esse cão clássico para sua poesia? É interessante porque, de fato, o livro ele abre como um pórtico, né, com uma referência ao Borges, sim, citando o Argos, né? E o Argos ele aparece diluído em alguns versos do livro, né? E às vezes ele se miscui em alguns momentos como uma referência oculta, né? Aí eu precisaria comentar um pouco o que motivou esse livro, né? Esse é um livro temático, né? Germes entre Dias Brancos é um livro temático em torno da ideia de origem germinal, mas é uma homenagem, e é uma homenagem à metáfora, né? A capacidade metafórica, né? Do homem. Não é à toa que o Colofão registra a presença do Murilo Mendes, que foi um poeta visionário, né, com uma grande capacidade metafórica, né? E por que eu escolhi a metáfora como, digamos, como homenagem, né? Como objeto de homenagem no livro, né? Todo grande livro, de certo modo, ele é uma saudação à metáfora. E o que é a metáfora? É um procedimento linguístico que procura reunir o que está separado, né? Toda a história da literatura, a aventura do homem, enquanto ser que dá sentido às coisas, é uma tentativa de recuperar o que está ausente. Então, a metáfora, ela é um procedimento linguístico, sim, mas ela também assinala essa busca incessante do homem por se reunir a algo que perdeu, né? E o curioso é que depois de muito tempo, eu retomei a leitura do livro, eu publiquei e não voltei ao livro, né? E hoje, para vir ao programa, eu acabei retomando o livro e verifiquei que há poucas metáforas no livro, enquanto figura, mas o livro, ele é, enquanto conjunto, enquanto diálogo entre as partes, enquanto diálogo entre os poemas, ele é uma busca por reunir-se a algo que se perdeu, né? Que é o que a gente encontra na filosofia, na religião. A religião, ela é justamente isso, quer dizer, é um religar com o que está ausente. A metáfora, ela
carrega, né, um significado para além do que ele tem de fato, né, literalmente, né, esse sentido, né, do forá, de foros, do grego, né, se carrega o significado para além daquilo que ele tem, né. E você, Karine, tem em seus poemas muitas sensações que são viscerais, que são pungentes, né? Como, por exemplo, a dor da cesárea, né? Você tem isso descrito. E uma angústia, que eu diria que é uma angústia de se ver diante de uma vida que não tem nenhum sentido, muitas vezes, né? Você se vê, ou você precisa necessariamente dar um sentido para essa vida que, por si só, o que ela é. São experimentações, né? A ideia principal é sempre tocar nesse lugar do corpo, buscar a sensação mesmo. Então, não só de quem escreve, mas de quem lê. E no mais, a busca é essa. E explorar isso dentro do que é ser mulher também. Então, por isso, né, tem um poema também que fala sobre o espaço da mulher, o lugar da mulher, porque eu escrevo a partir do lugar que eu tô, né? Acho que a busca da escrita é ser honesto com o que você sente ou quer transmitir. E por isso acaba caindo nesse lugar da sensação e como você falou, a cesárea também, não é uma experiência que eu tenha passado, mas que ela é a busca dessa experiência, do que seria. Todo livro são buscas, no mais. Foi escrito numa fase de muitas descobertas. E eu fiz circo, já fiz esgrima, já fiz parkour, então são coisas relacionadas com dores físicas também, né? Então você vai querendo explorar e tatear em que lugares estão isso e como elas se dão e os limites. Então, nesse sentido, a composição literária, ela tem a ver com a vida pessoal do poeta, no seu caso. No caso, tem. Mas não necessariamente com a verdadeira vida, né? Com as experiências pelas quais ele passou. Como é que você escolhe, então? Como é que você faz essa seleção? Aqui sou eu, aqui é uma técnica desvencilhada da minha vida pessoal? Em termos de técnica, quando eu fui fazer faculdade e tudo mais, eu não buscava fazer... Sempre foi uma possibilidade, um pensamento que rondava fazer letras, mas foi uma opção não fazer, porque eu queria que isso não me limitasse de alguma forma a pensar a literatura de outros lugares, né, para enriquecer a escrita mesmo. Então, partir para esses outros campos foi tentar esquecer um pouco a técnica para buscar mais recursos de criação mesmo. É mais por esse lugar. E, Marco, o seu livro, Germes entre Dias Brancos, também tem uma poesia bastante visceral, né? Qual que foi a mola propulsora para você conceber o livro? Então, como eu estava dizendo a você, Cristina, o livro, ele teve essa, digamos assim, esse empenho de homenagear a metáfora e tendo como objeto, né, de estudo e temático, né, essa maneira que nós temos de nos relacionar com o que está ausente, né? Eu fiquei pensando, quando escrevi esse livro, no diálogo que nós temos, não apenas com a nossa realidade imediata, né? Mas também com a tradição literária, né? Então, o livro, como eu havia dito, né? Ele tem um diálogo com essa tradição, né? O Argos é apenas um dos elementos, né? E a questão da origem, né? E as várias refrações e presenças de coisas em estado inicial, né? Eu procurei percorrer isso, né? E só mais uma coisa que eu acho importante, que eu fiquei pensando, né, quando eu estava gestando o livro, a realidade, né? A realidade, ela nos dá algumas possibilidades de compreensão, né? E eu fiquei também me perguntando, né? Quem é que constrói a realidade, né?
a mídia, ela nos dá, né, uma face dessa realidade, né? E é claro, né, essa face da realidade, ela não dá conta, ela está, na verdade, bem distante, né, do que nós essencialmente somos, né? Então, um pouco por isso, né, e por esses caminhos que eu acabei indo. Marco, Karine, eu vou para um breve intervalo. E daqui a pouco eu volto, portanto, com Marco Akeiva e Karine Pereira e seus livros Germes entre Dias Brancos e Anotações sobre o Azul. Não sai daí, o Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Marco Akeiva, autor do livro Germes entre os Dias Brancos, e Karine Pereira, autora do livro Anotações sobre o Azul. Marco, no seu livro há alguns poemas que são dedicados, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha das pessoas para as quais esses poemas vão. Como é que você faz isso? Trata-se de homenagem a alguns leitores da minha poesia. A escolha, eu confesso que foi aleatória, né? Os poemas não foram pensados para determinada pessoa, né? São poetas e leitores. A poesia é uma confraria muito pequena, é um grupo muito pequeno de pessoas que produz e lê poesia. Essa que é a verdade, né? E essas pessoas que estão aqui referidas no livro estão homenageadas pela generosidade, pelo retorno que deram à minha poesia, né? Alguns são amigos mais próximos, né? Eu faço uma série dedicada ao People, que foi o criador do projeto Cronópios, né? Infelizmente, ele não se encontra entre nós, né? Mas, assim, a força dessa dedicatória é justamente essa, homenagear também leitores, poetas, leitores. E em relação a Karine, ao contrário dessas dedicatórias, a gente percebe que alguns dos seus poemas respondem outros poemas. Sim. E eu vou pegar aqui o livro, porque eu quero ler um trecho, o Inevitabilidade, né? Que é a partir do poema Delírio de Janaína Barão, né? E aí lá se diz: via de regra, o corpo, esse grave, acerca-se e desperta desequilíbrios. Minha carne vibra. A revelia em festa contesta. Testa e atesta a gravidade da poesia. Como é que você, então, pensa essas respostas a outros poemas? A ideia é muito parecida à resposta do Marco, né? São leitores, sobretudo, né? Que é uma coisa realmente em falta na literatura, mas em especial na poesia, que é quase a prima pobre da literatura. A Janaína é uma amiga que mora em Buenos Aires, escritora, poeta. Nós nos conhecemos no circo. Ela também fazia circo, era mista. E os outros poemas são respostas a pessoas mesmo, que me provocam coisas. Tem um poema que aconteceu, né? Foi se moldando, foi se escrevendo numa aula de parkour com o Jerônimo Bittencourt, que é também poeta e vai publicar um livro em breve. Mas são respostas a essas coisas que vão se atravessando. E aí eu chamo de respostas. Acho que a gente só trocou o termo. Mas é isso. Marco, você, além de autor de poesia, também é autor de romance, autor de conto. De que maneira você concebe a diferença entre os gêneros literários? Bom, na verdade, eu compreendo que não há essa divisão em gêneros literários. Hoje, o que nós vemos a poesia
diluída na prosa. Guimarães Rosa, ele tinha um capricho de esconder decassílabos bem medidos na prosa dele, né? Tanto que a gente faz referência a poema em prosa, prosa poética. Então, não há, assim, o que nós temos é a cultura do híbrido, é a hibridação das formas, né? Eu acho que isso que também que me franqueou o acesso ao romance, porque originalmente poeta, eu me entendo como poeta, eu acabei buscando a prosa, e a minha prosa eu acho que ela tem muito de algo lírico, né? Ritmo, imagem. Então, a coisa para mim não é assim, nitidamente segmentada, grade. né? Isso, não há grades entre os gêneros. Carine, você tem um personagem que aparece mais de uma vez ao longo do seu livro, que é o Pedro, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse personagem, se ele é um personagem criado por você, se ele, de alguma maneira, tem referência na realidade. Fala um pouco físico. sobre o Pedro. É a junção de alguns homens, na verdade. E não é especificamente uma pessoa, mas são coisas... esses poemas envolvem acontecimentos recorrentes a essas relações que se deram com esse emaranhado de pessoas que mais ou menos têm uma reação parecida, né, no que aconteceu na minha vida. E aí acabaram se traduzindo como Pedro, uma junção de algumas pessoas e acontecimentos parecidos. Mas de homens? De homens. E ainda no seu livro, nos agradecimentos, você faz referência a 2 programas, vou chamar de programas, tá? Uhum. Depois você me corrija. Bom, um é o das residências artísticas da Casa do Sol, do Instituto Hilda Hilsch. E o outro, o projeto Círculo de Leitura do Instituto Fernand Braudel. Você participou de algum deles? Por que você agradeceu esses programas? Fala um pouco deles pra gente. Eles marcam para mim o começo e o fim de um ciclo, né? O Eduardo, que é o editor da Patois, é um amigo muito querido, ele me convidou a publicar bem antes dessa publicação acontecer, né? O Anotações foi publicado no começo do ano passado e uns 2 anos, 3 anos antes disso acontecer, nós nos conhecemos e ele me convidou a publicar, mas eu senti que não era o tempo, né, de fechar esse ciclo. O projeto Círculo de Leitura é um projeto de leitura do Instituto Fernand Braudel, de Economia Mundial, que é um projeto que eu fiz parte como arte educadora por alguns anos. Ainda criança, eu encontrei essas pessoas nesse lugar e me acolheram. E começou a despontar e a se desenvolver o meu interesse pela... Se antes eram exercícios, né, que eu fazia enquanto criança, poéticos e tudo mais, eles começaram a criar forma nesse projeto, que é super bacana. Aconteceu... Eu pude ir às piores escolas, as 10 piores escolas do estado de São Paulo, públicas, para conhecer crianças e, com elas, desenvolver, né, literatura, partindo dos clássicos, mas como um pontapé mesmo para as coisas acontecerem. E para fechar esse ciclo, eu fui até o programa de residências da Casa do Sol, né, que é onde a Hilda Hilsch viveu. Então foi toda uma alegria e uma honra fazer parte disso também, estar lá, as coisas intactas, a Olga cuidando de tudo com todo o sentimento da Hilda. Fica em Jaú? Fica em Jaú, 7 quilômetros de Campinas, assim, tão perto da gente, mas né, e pouco conhecido. Eu cheguei lá, eu fui de transporte público, ninguém conhecia. Como assim? É o condomínio que a Hilda viveu e vocês não conhecem? Enfim, os vizinhos também não conheciam, fiquei super decepcionada. Mas foi incrível, eu passei alguns dias revisando. A ideia foi revisar o livro, e claro que se fosse revisar agora eu mudaria algumas coisas, mas eu senti que começou esse ciclo com o projeto Círculo de Leitura, quando eu comecei a parar de fazer exercícios e falar assim, não, ok, isso é um poema, ele pode ficar assim, ele é válido, e esse ciclo terminou com essa revisão que aconteceu na Casa do Sol. É isso. Muito legal. Bom, Marco e Carine,
Eu gostaria de saber como é que, de um lado, tem sido a resposta dos leitores em relação a esses livros, e de outro lado, qual é a expectativa que vocês têm em relação aos leitores, né? Ou seja, o que vocês esperam que os leitores compreendam ou que os leitores sintam por meio da poesia de vocês? A ideia, quando você escreve, né, pensando num propósito ou no que você deseja, para mim, que estudei massagem, estudei dança, é partir desses exercícios de outra forma. Então, em vez de fazer uma massagem fisicamente numa pessoa, é uma busca que eu procurei com as palavras. Claro que o anotações são de fato anotações compiladas, e por isso ele carrega esse nome. Mas é tentar um encontro, né? Tocar fisicamente o outro. E se eu não posso estar com todas as pessoas, em todos os lugares, tampouco com os amigos, né? Mas pensando com leitores, é tentar tocar essas pessoas fisicamente com a palavra. Então, eu espero que as pessoas, quando leiam os poemas, elas se sintam fisicamente tocadas ou convidadas a dançar, mesmo que não seja um 2 a 2, que possa ser no mesmo ambiente, possa ser no mesmo espaço. Então, é por aí. E aproveitando isso, então, eu vou pedir para vocês, né? Vou começar com o Marco, para você ler um verso ou um poema para a gente, e aí para que os nossos telespectadores tenham aí uma degustação do que vocês produziram. Então, é um dos poemas da série dedicado ao People. Ah. O risco da poesia é iniciar o poema com a vidraça cerrada e as mãos ávidas de agressão para mais de uma pedra, contra si mesmo, contra o outro, contra o poema. Bom, obrigada. E Karine? Escolhi um também. Você também. Dos gatos. Teu nome na minha boca carrega a mesma dor dos gatos que cruzam agora no telhado. Obrigada, muito obrigada. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, Marco e Karine. Foi um prazer receber vocês dois aqui no Arte Letra para falar um pouco sobre poesia e para falar dessa produção nova poética que a gente tem. Obrigada. Obrigada, Cristina. E no programa de hoje eu conversei com Marco Akeiva, autor do livro Germes entre os Dias Brancos, e Karine Pereira, autora do livro Anotações sobre o Azul. O Arte Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!